Estou conseguindo captar. Pois não, querido. Acho que Tamara se quer falar ainda, Tamara? Quer dizer alguma coisa? Pode falar. Não, Ari, era só na hora para responder a pergunta que a professora fez. É isso mesmo. Sim, que a questão, né? Qual o que tinha a correlação verbal, não é isso? Pronto, justamente como vocês observaram aí, o período 2, né? Nós conseguimos perceber a correlação verbal, a existência da correlação verbal. Porque, ó, tá tudo em sincronia, né? A ideia é temporal. Na minha infância, remete ao passado, eu pedi, remete ao passado, que Fernanda fosse minha namorada, remete ao passado. Então, há agora aí o quê? Uma harmonia entre os tempos verbais, certo? Então, é isso que estabelece também a questão da lógica. Como eu falei, eu não posso falar de uma coisa do passado já direcionando para o presente de cara, como fez no período 1. Aí não há uma lógica, né? Não há uma lógica para esses fatos terem acontecido. Não há uma sequência linear, não tem. Você não consegue perceber isso. Ok? Esse é um dos elementos que garante coesão textual também, tá, galera? É a correlação dos verbos. Isso também já caiu em muita questão, viu, de gramática. Muita questão de gramática já vi cair isso aí. Quando fala assim, se substituir esse verbo por tal forma verbal, não prejudica a correção gramatical, não sei o quê. Aí vocês têm que ficar ligadinhos nisso, na questão da correlação verbal. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe aí para vocês, né, um esquema dos tipos de coesão textual, que nós vamos adentrar nelas agora, tá? Quando eu falei até para os meninos, para a Ari Clenis, eu falei, a aula hoje está tão... Vai ficar muito densa, que é uma aula, assim, é muita minúcia, né, do assunto, mas que vai valer a pena, porque ajuda bastante mesmo, né? Então, olha só. Primeiro, a coesão textual se divide em dois tipos, né, que é a coesão gramatical e a coesão lexical. Eu vou explicar o que é isso. A coesão gramatical, lógico, ela acontece através de elementos dentro da própria gramática que nós utilizamos para estabelecer essa coesão, essa ligação entre as ideias. A coesão lexical tem a ver com a escolha vocabular que a gente usa, né? Não é a questão só gramatical, da questão sintática, como até, eu acho, esqueci o nome agora, se foi Tamara, tá? Não lembro, desculpa. Mas a colega que falou a questão da morfossintaxe, né? Não é só a questão gramatical, da sintaxe, né? Da relação desses termos, que vai garantir a questão da coesão textual. Tem a coesão gramatical, mas tem também essa coesão lexical, que é a escolha vocabular. Essa escolha vocabular, ela vai depender também muito da questão semântica, né? A semântica entra aí também. Quando eu falo de semântica, eu falo assim dos sentidos que as palavras vão estabelecer dentro de determinados contextos. Então, é a escolha das palavras certas para o momento certo. Então, quando eu falo isso, eu falo de coesão lexical. Lexical vem de léxico. O léxico é justamente o conjunto, né? É o conjunto de todos os vocábulos que fazem parte de um idioma, de uma língua. Então, coesão lexical tem a ver com a escolha das palavras, tá? Nosso vocabulário. Então, a coesão gramatical se divide em 4 tipos: a referencial, a frásica, a interfrásica e a temporal. E já a coesão lexical se divide em, ela pode ser feita, aliás, por reiteração e por substituição. Dentro da substituição, nós vamos ver que existem também mecanismos de se promover essa substituição de palavras por outras dentro do contexto para estabelecer coesão textual, que é a questão da sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia e meronímia, né? São assuntos que também caem em algumas questões, bastante, tá? Essa questão aí. E a gente vai trabalhar isso aí também, beleza? Aqui é só para ter uma noção do quadro geral, tá, gente? Mas vamos trabalhar cada um agora. Vamos lá, vamos comigo. Vamos, dentro do tipo de coesão textual, vamos começar pela coesão gramatical. Vimos que existem 4 tipos, vamos começar pela referencial, tá? A coesão gramatical referencial, ela trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto, ele é retomado novamente por meio de outro termo que o substitui, né? É a questão da coesão gramatical referencial. O que foi mencionado... Catáfora, né, professora? Isso, nós vamos chegar... Exatamente, querido. Vamos chegar nelas, essas donadinhas mesmo. Catáfora e anáfora, exatamente. Que é a questão dos termos catafóricos, anafóricos, bem lembrado. O que foi mencionado anteriormente...
Oi? Cai bastante. FGV endofórico, esofórico, Sim, direto, sim, né? sim. Função deítica também. Isso mesmo, isso mesmo. Olha só, muito bem. E a gente tem que estar atenado nisso, tá, gente? Tá sempre estudando isso, porque são questões que, assim, nem que, assim, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente existem questões que solicitam da gente, exigem da gente conhecimento nessa parte. Então, muita questão vai exigir da gente isso, beleza? Então, olha só. O que foi mencionado anteriormente é chamado de referente. O termo que já é mencionado no texto é o referente. Enquanto o termo que o remete, ou seja, o termo que vai remeter a ele, fazer referência a ele, é denominado de correferente, tá? Se vocês verem algum desses termos dentro de questões, já sabe que o correferente é o termo que retoma o que já foi mencionado no texto. Já foi mencionado, é o referente. Sua função é extremamente importante para a coerência textual, visto que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Por exemplo, Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja. Então, o ela, pronome pessoal do caso reto, está retomando o substantivo próprio Sara. Então, o termo referente, Sara. Correferente, ela. Beleza? Até aí tá tranquilão. Vamos lá. Vamos chegar agora à parte da anáfora, que o colega já muito bem lembrado, já fez a colocação antes. Vamos falar da anáfora, tá? Quando falamos de mecanismo de coesão referencial, não tem como não citar esses casos, não tem como. A anáfora, ela retoma o referente por meio de um elemento coesivo que pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Então, sempre a anáfora, o processo anafórico, o termo anafórico, é justamente aquele termo que vem, mas já depois que o referente já foi mencionado, tá? Ele já está lá atrás, já foi mencionado. Então, por exemplo, aí, eu trouxe um trechozinho para vocês verem, um trecho da obra de Clarice Lispector. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa das esvoaçadas magreza, a desvoaçada magreza. Então, os termos destacados, né, que o dela, cadê? O lá, né, pronome pessoal, do caso oblíquo aí, o lá, o a, também pronome, né, pessoal, do caso oblíquo, então, pronome átono. Então, justamente, esses termos são termos que fazem o quê? Essa retomada, fazendo referência justamente à pessoa inteira que foi mencionada já no início, né? Então, nesse caso aí, tranquilão. Então, elementos anafóricos são correferentes que aparecem no nosso texto para fazer justamente, como posso dizer, fazer referência a termos já mencionados anteriormente no texto. Beleza? Vamos lá. Qualquer coisa a gente pode falar aí. Falamos da anáfora, agora vamos falar da catáfora. Sim, deixa eu botar uma coisinha aqui bem rapidinho, não sei se vai ser cabível aqui, mas vamos lá, né? Geralmente, eu aprendi assim. Um professor que eu tive de gramática, minha gente, pelo amor de Deus, me desculpem a linguagem aqui, mas ela era muito fuleira. Então, o que ele fez para a gente decorar? Que a gente falava, professor, a diferença de anáfora e catáfora. Né? Dizer se um termo estava estudando a questão, ensino médio, viu, gente? Ele é de ensino médio. Aí, como é que a gente vai saber essa questão de anafórico e catafórico? Que tem aquelas questões que era para dizer se o termo era catafórico ou anafórico. E nós, do ensino médio, a gente tinha aquela dificuldade, a gente confundia, né? É tanto termo, tanto nome, nomenclatura, e a gente falava, meu Deus, anafórico quer dizer o quê? Aí atrapalhava tudo. Então, ele falava, eu vou dizer uma coisa para vocês não esquecerem mais nunca, viu? Aí a gente falava, professor, falei, agora ele dizia, agora não fale para a diretora que eu disse isso, não. Olha, quando você. É só você decorar o anafórico. Quando você fala de anafórico, você lembra de anal. Anal é aonde que fica? Aí todo mundo atrás. Ele falou, pronto. Então, o referente está atrás. Já foi logo antes. Depois disso, ninguém esqueceu mais. Quando a gente falava anafórico, opa! Aí, pronto. Não tem aquele negócio que aluno gosta dessa safadeza e aprende, né? Pronto. Foi a minha época. Foi essa época aí. Agora, sim, vamos para a catáfora, tá, gente?
A catáfora, diferente da anáfora, ela antecipa o referente. Então, assim, é como se fosse o contrário. Enquanto na anáfora o referente ele é mencionado primeiro, né, e o correferente depois, o que é que vai acontecer na questão dos elementos catafóricos? O correferente, ele já vai antecipar o referente, como se fosse anunciando, ele vai ser colocado logo, para depois dele já saber a que ele estava se referindo de fato, ele já vai antecipar. Entenderam a sacada? Ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Isso acontece. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos indefinidos. A questão da catáfora, geralmente ela é materializada através desses pronomes. Há 3 coisas, aqui é um exemplo, tá, gente? Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e a verdade, né? A frase aí de Buda. Mas olha só que a questão aí, ó. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Eu não citei quais são as 3 coisas. Isso aí é o termo o quê? O correferente. E quais são essas coisas? O sol, a lua e a verdade. Então, vamos saber depois. Geralmente, o sol, se eu tivesse a questão anafórica, estivesse trabalhando na anáfora, eu dizia, o sol, a lua e a verdade são as 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. São 3 coisas que não podem ser escondidas. Então, eu citei o referente e, em seguida, nos 3 coisas, sintetizei o que seriam, né? Fazer essa retomada, de certa maneira. Então, vejam que a catáfora, ela anuncia antecipadamente, tá? No exemplo acima, o correferente antecede o referente por meio da expressão 3 coisas. Foi o que nós vimos agorinha. Até aí, tranquilo, né, gente? Tranquilão. Vamos falar de outro mecanismo também. Muito também importante também. E que ajuda bastante também na questão da questão discursiva, né? Na questão da prova de redação. É a questão da elipse. A elipse, ela também ajuda bastante nesse processo de coesão textual. E o que danado é a elipse? Vamos lembrar disso. A elipse, ela é a omissão de um ou mais termos da frase, no entanto, que são facilmente identificáveis pelo leitor, né? Ela é bastante utilizada para evitar repetição desnecessária. É como se você já mencionou um termo, então vai ter um momento que você não vai utilizar mais esse termo, vai omitir, para não repeti-lo novamente, nem vai precisar utilizar outro elemento, né? Assim, outro elemento, né, de coesão textual, nem pronome, nem nada que se refira a ele, simplesmente na omissão dele, mas vai haver um processo dentro daquela construção que vai ser identificado pelo leitor que se trata daquele elemento que foi mencionado antes. Olha só na prática como seria isso. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Perceba que o termo aí elíptico é justamente o pronome eu. Ó, eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Eu sou alegre. Eu não sou alegre, nem sou triste. Eu sou poeta. Perceba que eu evitei de repetir mais 2 vezes esse pronome, esse referente. Justamente por conta... Referente, não, perdão, esse termo. Justamente por conta da omissão que eu fiz ao longo do poema aí, mas facilmente eu consigo perceber que se trata ainda desse mesmo elemento pela questão o quê? A flexão do verbo. Eu sei que se trata ainda da primeira pessoa do discurso, então eu sei que se refere a ele ainda. As ações remetem ainda a esse eu, ok? Então a elipse também é um mecanismo de coesão referencial, beleza? Até aí, tranquilo? Vamos falar da reiteração, tá? A reiteração, ela corresponde à repetição de elementos referenciais do texto. Enquanto nós vimos que existe um mecanismo de coesão através do fato de você evitar repetir, existe um mecanismo de coesão através da repetição também. Agora, lógico que para isso tem que haver uma intencionalidade. Isso é um recurso, digamos assim, linguístico para, de certa forma, conferir ênfase a alguma informação, e eu não aconselho isso em textos dissertativos. Isso fica muito mais para textos
literários, tá? Na literatura pode usar sem problema nenhum, sem reservas, até porque a escrita literária, ela é livre, nos dá liberdade para expressarmos o que nós pensamos e sentimos. Mas a escrita técnica, o texto dissertativo argumentativo, que é um texto denotativo, é um texto formal, de certa maneira, de caráter objetivo, ele não vai permitir, não é bem visto jamais esse tipo de mecanismo coesivo, que é a reiteração, que é repetir termos dentro do texto. Não é bacana, tá? Então, a gente tem que saber que cada mecanismo ele vai ser usado dependendo do contexto em que ele precisar ser usado. Se você está diante de uma prova discursiva, que pede, né, que exige a questão da dissertação argumentativa, como um texto dessa natureza, então não se faz, não é aconselhável, não é adequado você usar a reiteração como mecanismo de coesão, tá? Então, olha só, a reiteração ela corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio da repetição do mesmo item lexical, do mesmo vocábulo, mesma palavra, por termos sinônimos. Aí, nesse caso, já pode utilizar no texto dissertativo, né? A questão da substituição, essa aí já tranquilo. Ou mesmo por nomes genéricos, né? Quando você remete àquilo, mas utilizando termos mais genéricos, não tão específicos a ele. Isso também é comum ser utilizado. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos, né? De Anthony de Saint-Exupéry. Então, assim, mas veja que aí, lógico, é um texto dentro do universo literário, né? Então, assim, é tranquilo, é um recurso até de ênfase, de certa maneira. Beleza? Mas na dissertação, não. Não rola. Pronto. Vamos para a coesão gramatical frásica. O que é isso, professora? Vamos ver. A coesão frásica, ela designa os mecanismos linguísticos que conferem unidade. Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vou continuar, tá? A coesão frásica, ela designa os mecanismos linguísticos que conferem unidade aos vários elementos que constituem a frase. Quando eu falo de coesão frásica, eu tenho que saber a questão, por exemplo, ordenação das palavras, concordância de gênero e número, interligação entre predicado verbal, o sujeito, seus complementos. É aí que entra, a colega que perguntou no início, a questão morfossintática da coisa, né? Dentro dessa questão, desse processo de coesão, né, textual, essa coesão frásica tem a ver com essa articulação entre esses termos. Então, tudo isso aí, gente, colabora demais nessa questão da coesão textual, tá? Por exemplo, ordem das palavras na frase. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Vou dar a dica aqui para vocês, não esqueçam disso. Em um texto dissertativo, argumentativo, opte sempre, escolha sempre a ordem direta do discurso para vocês utilizarem no texto de vocês. O que danado é isso, professora? Ordem direta na frase ou em qualquer discurso é quando nós temos na sequência. Tem uma sequência, já uma estrutura pré-determinada que estabelece essa sequência de organização, de ordenação, tá? Não é questão de hierarquias, qual o termo que vale mais e que vale menos, não é isso. Mas é uma questão lógica em termos de sequência de ideia mesmo. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Essa é sempre a ordem direta. Se você quer falar alguma coisa, evite ficar colocando, intercalando adjuntos adverbiais. Evite ficar intercalando coisas, colocando tipo... Isso dificulta até para vocês, assim, terem que dominar também a questão de pontuação. Então, assim, se você coloca as informações usando frases sempre no discurso, na ordem direta que elas têm que ter, além de garantir mais clareza, porque garante muito mais clareza, gente, na informação, fica mais claro. Uma coisa é você dizer, eu vi uma ótima promoção no dia de ontem. É muito mais fácil essa informação, é mais rápida de ser, assim, assimilada, né, entendida, do que uma promoção no dia de ontem, eu vi. Perceba que, lógico, uma frase curta, dá para entender,
Mas imagine uma informação mais extensa, com mais informações, e eu faça isso. Eu não coloque numa ordem direta. Vai ser bem mais difícil assimilar a informação. Além